É tão bom ter aquela pausa para o café. Finalmente, o software de logística fácil de usar e com automações inteligentes. O software da Fretify oferece tudo o que você precisa ter para uma gestão de transporte eficiente, organizada e automatizada. Automatize a cotação de fretes, alertas de entregas que irão atrasar, cálculo da cubagem. Automatize todos os seus processos com um software desenvolvido por quem entende de logística. Através do painel Kanban digital, a Fretify é um software super fácil de utilizar. E temos o melhor sistema de tracking de ponta a ponta do mercado. O nosso propósito é facilitar a vida do profissional da logística. Mais de 2.850 profissionais utilizam o Fretify. Junte-se a nós e solicite uma demonstração. Sejam muito bem-vindos à 8ª edição da Log Conference. Estamos aqui hoje com uma galerinha muito experiente que vai trazer para nós toda a sua bagagem intelectual e vamos trocar muita figurinha a respeito da inteligência emocional e a administração do tempo. Fique com a gente até o final, que com certeza você vai sair daqui com várias dicas para colocar no seu dia a dia. Eu gostaria, então, que os nossos convidados de hoje, eles se apresentassem. Você pode começar, Renata? Lady first. Olá, tudo bem? Bom, prazer, eu sou a Renata Cabrini, sou engenheira mecânica formada pela Unicamp, tenho um MBA na FIA e também tenho uma pós-graduação no GCLog no MIT. Estou há quase 9 anos nesse ramo de logística, então comecei como talentos Ambev, que é como se fosse um trainee. Fiquei durante 6 anos na Ambev e agora estou há 3 anos na Raizen. Já tive a oportunidade de morar fora e agora dentro da Raizen sou head de planejamento, produtividade e eficiência logística. Prazer aí enorme estar com vocês mais uma vez. Que maravilha. Obrigada de novo, Renata. Um prazerzaço ter você de novo. A Renata já falou conosco aqui sobre inteligência emocional, né? Sobre outros temas e sempre muito bem-vinda, trazendo muita bagagem para todos. Gilberto, por favor, fique à vontade para se apresentar. Olá, é um prazer estar com vocês aqui também, com esse time excepcional. E eu tenho um pouco de experiência assim, no ramo de logística, embora a minha graduação seja em publicidade e propaganda, mas a minha vida profissional inteira praticamente se fez dentro do transporte. Eu comecei trabalhando com rastreamento de cargas, fui passando pelo tracking até chegar hoje na gerência operacional, que é onde eu atuo hoje na Julieste Transportes. Embora a minha profissão seja como publicitário de formação, eu diria que o fato de lidar com pessoas, que é a minha forma de trabalhar, ela perpassa tanto pela logística quanto pela comunicação, porque no fim o processo ele vai se dar sempre com base nas pessoas. Então, a minha formação não impede nada a minha atuação do dia a dia. E é um prazer poder compartilhar um pouco dessa experiência com vocês. Perfeito, muito bom mesmo. Pessoas é muito importante, né? Estamos aqui falando com vocês porque a gente precisa dessa experiência, dessa bagagem, precisa repassar esse conhecimento, né? Isso é muito importante para todos nós também. Obrigada, Gilberto, por estar conosco. Eduardo, por favor, fique à vontade aí para se apresentar também. Vamos lá, é um prazer enorme estar aqui, compartilhar aí essas trocas com essas pessoas tão experientes aí com você também, Mari. Eu sou engenheiro de produção por formação, né, formado na Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Tenho uma pós-graduação no Business Behavior Institute, na área de psicologia comportamental. E fiz uma micromasters em supply chain também na MIT. E comecei minha carreira como trainee de operações dentro da HL Supply Chain, né, do lado do prestador logístico em si, né? Depois tive uma passagem pela Natura, mais um pouco como cliente, mas ainda dentro de operações logísticas. E agora, mais recente, estou dentro da Uber, né, tocando a parte de operações aqui da Corner Shop, né, que é o segmento de supermercados da Uber. Então, é um prazer estar aqui com vocês.
Um prazer enorme para nós tê-lo aqui também, Eduardo. Trazer um pouco dessa tua experiência aí com essas grandes empresas, né? Para trocar com o nosso público logístico que está nos vendo agora. Pessoal, o que importa aqui, né? Que a gente vai começar a falar sobre esse conteúdo tão importante. Vocês falaram de pessoas o tempo todo, né? Todos vocês estão ligados, são líderes, estão numa posição de liderança, né? Assumem uma posição de liderança. E é importante a gente usar, né? Como a gente está falando, essa experiência, essa bagagem que vocês estão trazendo, para a gente explanar um pouquinho sobre a administração do tempo. Então, eu gostaria que vocês comentassem e compartilhassem com a gente como é na vida real aí, né? Na cadeira que vocês ocupam hoje, essa administração do tempo. Hoje, o tempo cada vez mais escasso, as pessoas sempre, né? Não tem tempo para nada. Quais são as dicas que vocês dariam, dentro da experiência de vocês, para quem está nos assistindo? Como que eu faço para administrar esse tempo de maneira melhor, né? Porque o tempo é o tempo, não tem como aumentar o tempo, tem como a gente modificar a nossa maneira como lida com ele. O que vocês diriam para o pessoal que está nos assistindo sobre esse assunto? Quem gostaria de começar? Bom, posso começar. Eu acho que ao longo da carreira, né, você vai aprendendo a lidar com o tempo de formas diferentes. Então, eu acho que quando a gente olha cada um aqui de nós, nas nossas experiências e nas conversas que a gente fez, ao longo da carreira você aprende a lidar com o tempo de forma diferente, porque são escopos diferentes. Então, quando você logo entra, né, você é um analista e você tem ali uma agenda da rotina geralmente muito bem definida, com prazos determinados, pré-estipulados. E aí essa organização, ela muitas vezes acaba vindo direto para você, né? E aí, conforme você também vai se tornando líderes de colaboradores individuais ou líderes de líderes, esse tempo, ele começa a ser mais moldado por cada um de nós. Então, eu acho que quando a gente fala desse tema linkado com a experiência, né, e a parte emocional é muito importante, porque eu acho que ao longo da carreira é quando a gente vai não só ganhando maturidade, mas vai ganhando inteligência emocional para lidar com esse tempo e entender o que é prioridade e o que não é. Porque, como você mesmo disse, né? A todo momento a gente tem muita coisa para fazer, principalmente quando se trata de logística. Então, se você não consegue dar prioridade para determinadas atividades, você acaba, de fato, virando escravo desse tempo. Perfeito, Renata, muito bom. Complementar um ponto que a Renata trouxe, que acho que é legal também. Cada ano que passa, a gente sofre com mais e mais disponibilidade de informação, né? Isso é bom por um lado, porém tem uma contrapartida, né? Então, a gente tem essa dificuldade de cada vez mais receber informação, ter necessidade de interpretar isso e levar isso para o nosso dia a dia, para os nossos times, né? E entender, como a Renata bem colocou, como priorizar isso tudo. Então, acho que a administração do tempo aqui, ela entra principal fator aqui para combater essa ansiedade, né? Esse bombardeio que a gente sofre digital hoje, mas também é o melhor caminho para a gente se informar, né? E conseguir dar as melhores diretrizes possíveis para os nossos times também. Ótimo, Eduardo. Corroborando com os colegas, assim, eu acho que a minha atual situação exemplifica um pouco disso que eles estão falando. Eu, até pouco tempo atrás, era gestor de mim mesmo. Então, eu era o responsável por efetuar as minhas tarefas. Então, cabia a mim o melhor que eu pudesse dar, ia executar, ia trazer um resultado. Mas isso dependia só de mim. Hoje, a minha função é gestor de outras pessoas, é gestor de líderes. Então, quando eu chego nessa função, o meu desafio é que eu deixe de lado esse trabalho do que eu fazia antes, porque foi isso que me fez levar aquele papel de líder de hoje. Só que é difícil para a gente se desvincular daquilo, porque a gente quer mostrar trabalho ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo também a gente não consegue entender que, assim, parece que eu estou às vezes, nossa, mas eu estou sem fazer nada agora, aquela função que eu fazia exigia tanto de mim, e hoje não exige, aí eu me volto para o passado e quero executar aquilo. Só que aquilo atravessa, aquilo para todo o papel do meu atual de líder, ele fica travado e eu travo a função daquele a quem eu devo liderar. Então, esse desafio é realmente entender, ter essa maturidade,
mas eu também me desprender daquilo que eu fazia antes. Entender que o que é Sair um exigido de mim pouco, né? agora é o que é exigido da minha função. É Sair bem um por aí, pouco pelo da que a zona de Renata falou. conforto, né, Gilberto? Porque Muito. sair um pouco da zona de conforto, porque se você olhar, acaba que você sempre jogava naquela outra função, então é natural que você queira ir jogar, porque é mais fácil quando você coloca a mão, faz, vai sair do seu jeito. E eu acho que a beleza de ser líder é justamente isso. Nada vai sair da forma que você esperava, mas isso é muito bom, porque vai sair de formas diferentes, inclusive do que você imaginava e muitas vezes melhor. Uhum. Sim. É você trabalhar com o É, resultado do outro, né? Não mais com a mão na massa que você faz, né? A produção e a execução que você mesmo fazia. Muda tudo. Muito legal você trazer isso, Gilberto, para a mesa, porque é E um o desafio maravilhoso, gigante. e o maravilhoso desfecho, né? A glória do time. Né? Se a gente teve alguma dificuldade, a responsabilidade é nossa. Exato. É como, Sem dúvida pegando até nenhuma. o embalo do time, nós estamos em ano de Copa do Mundo, é como se o atacante ele tivesse que voltar para a defesa o tempo todo, que é de onde ele saiu, para fazer a defesa, fazer o meio de campo e fazer o ataque. O comprometimento da equipe vai estar ali, vai ser desclassificado na fase de grupos ainda, não vai conseguir nem avançar de fase. É importante Perfeito. entender que a gente tem uma função e ela precisa ser executada conforme as características dela. E até Ótimo. complementando, Omari, como gestores, né, para organizar o tempo, eu acho que é muito nosso papel também ajudar cada um dos nossos colaboradores a desenvolver essa maturidade. Então, fazer reuniões semanais ou entender qual é a frequência necessária, né, para cada pessoa da sua equipe e cada área, porque existem áreas que talvez vão ser mais críticas, vão ser áreas mais caóticas, que talvez o suporte que você vai precisar dar, principalmente se é uma pessoa nova que está chegando ou se é um menor aprendiz. Então, eu acho que é um papel fundamental quando se fala da liderança, de você conseguir organizar não só a sua agenda, mas a agenda também de quem está embaixo. Porque se você não consegue se organizar, uma das coisas que o Edu fala muito, né, de pegar ali uma horinha na semana, Edu, que eu acho que é um bom exemplo que você usou outro dia que a gente estava conversando, para se organizar. Porque se a gente não se organiza, é o que acaba gerando, inclusive, a ansiedade e às vezes até o burnout do nosso funcionário, porque você aparece lá um dia antes, olha, para amanhã eu preciso desse material às 8 da manhã. E isso é uma organização nossa, né? A gente sabe que, inevitavelmente, em alguns momentos isso pode acontecer, mas eu acho que é papel do líder blindar. Perfeito. Ótimo. E vocês tocaram num assunto que é o que eu ia direcioná-los agora. Por que acontece, né, essa má administração do tempo? O que acontece e por que ela acontece? Então, a gente podia entrar um pouquinho nesse desfecho do lado no decorrer, né, da nossa carreira, no decorrer, vocês já estão começando a comentar sobre uma recorrência, né? Vamos fazer uma reunião mensal, semanal. Qual que é a dica que vocês trariam para os nossos telespectadores agora? A respeito disso, assim, por que vocês acreditam que a má administração do tempo, ela afeta e onde ela afeta e como ela pode afetar, para que a gente possa entrar mais no detalhe das dicas aqui? A Olha, Renata até tocou no... Pode começar, Edu, com a vontade. não, eu ia comentar que a má administração do tempo, né, acho que ela traz essa dificuldade de você estar presente. Né? Quando você não administra bem o tempo, você é ansioso, você tem incertezas, né? Você cria expectativas negativas muitas vezes, e isso perde seu contato, né, com a sua posição atual. Você deixa de interpretar, né, os sinais ao seu redor, você deixa de ler seu time, você deixa de entender as nuances do business. Então isso acaba virando uma bola de neve, né, onde o profissional ele se perde, e muitas vezes isso frustra, né, isso ninguém gosta, né, de ser improdutivo, ninguém gosta de deixar de entregar, né? Então a gente como gestor, né, principalmente nós temos que estar organizados para entender as nossas agendas, conseguir desdobrar isso muito bem. E no final do dia, se a gente não se organiza, né, a gente dificulta até para o nosso time se organizar. Então, para mim, Sim, isso e é você super tem que importante. E você tem que estar disponível para ouvir, né, Eduardo? Isso que você está falando, assim, Sim, você tem que dar atenção também para as pessoas. E se você está desorganizado, você não tem essa administração do tempo, você sempre vai estar correndo. E aí você não tem tempo para ouvi-los, para direcioná-los, para crescimento, desenvolvimento dessas pessoas também, né? Nós também somos responsáveis por isso. O que você ia complementar, perfeito. Gilberto?
Não, eu ia falar assim, até a Renata comentou no início sobre a questão da definição das funções e da questão de prioridades. Eu vejo que, assim, empresas maiores até têm há um planejamento. Em empresas menores, acaba porque as coisas acabam acontecendo naturalmente, o volume acaba sendo menor, acaba que as pessoas não planejam. Deixa eu mandar, isso aqui já é da rotina, isso vai acontecer, isso é natural, eu não preciso me programar. Essa falta de se programar acaba que na hora que chegam as informações, chegam situações novas, tumultua tudo. E aí tudo passa a ser prioridade, tudo é prioridade. Na verdade, tudo é urgente. Aí, mas passa a ser prioridade. Você não faz aquilo que você tinha que fazer, aquilo que era planejado, aquilo que era importante, você deixa aquilo de lado para fazer algo que chegou recente, que não teria necessidade. Eu até anotei aqui uma frase que eu encontrei que era assim: urgente é tudo aquilo que não foi feito em tempo hábil e que se quer que seja realizado em tempo recorde. A gente se perde no planejamento e acaba deixando tudo para ser urgente. Então, é muito importante, seja da pequena à grande empresa, que seja planejado, que seja executado planejado. Tem um plano A, um plano B, um plano C, porque naturalmente vão haver situações novas que não vão ser esperadas, nem tudo vai poder ser previsto. Mas se você tiver planos para cada uma das possíveis situações, quando ela acontecer, você vai saber administrar melhor o seu tempo para executar cada uma daquelas novas situações. E eu acho também, né, ô Gilberto, que não faz sentido você apenas executar a ação, mas faz sentido depois você olhar e falar por que que ela aconteceu, o que que eu posso aprender com isso, porque eu acho que no dia a dia a gente está muito acostumado, principalmente com esse momento agile que a gente vive, né? Resolveu, chegou, resolveu, mas falta aí um processo de resolver, mas o que que eu aprendi com isso? É a brincadeira que eu faço, que é, você tá na sua casa, né? A torneira espanou. Fechar o registro resolve? Resolve. Só que você não vai poder viver com o registro fechado para sempre. Então, como que você entende ali o que que causou esse registro quebrar? Se você vai ter que comprar uma torneira com maior resistência, né? Uma torneira melhor, enfim. Você tem todo um outro trabalho que tem que ser feito. Então, eu acho que é importante, sim, num cenário que a gente vive, de trabalhar com diversos planos para você poder, para cada tipo de cenário, você ativar um desses planos, mas no momento que sai do que é o planejado, porque uma certeza com quem trabalha com planejamento é que você vai errar. Você só É que vai. não tem planejamento às vezes, né? É isso. Mas é como você garante que você aprenda com aquele erro e você vai criando coisas que vão mitigando ou, no mínimo, reduzindo, sabe? Aprendizados, né? Você tem que ir crescendo, você tem que pegar esses aprendizados e ir melhorando cada vez mais. Senão também não há desenvolvimento, né? Não há crescimento profissional envolvido. Muito legal. E aí, envolvendo isso, eu queria tocar na inteligência emocional. Então, aí vem um pouco dessa a pressão, né? Por que a administração do tempo e inteligência emocional hoje estão nesse painel, por exemplo, juntos, né? Existe muito essa pressão, a logística sofre uma pressão constante, diariamente, de entregas muito rápidas e situações corriqueiras, mas que daqui a pouco não são mais. O Gilberto comentou muito, assim, parecem coisas do nada, né, para você fazer. Como é que você planeja tudo isso? Não tem, né, um planejamento, assim, antecipado para isso, não tem como prever tudo que acontece na nossa vida. Nem em outras profissões, quem dirá na logística, que é sempre muito corrido, né? E essa pressão toda, ela mexe não apenas com a liderança, mas também com seus liderados, que muitas vezes ficam perdidos e sem saber para onde seguir. E aí, quando você fala de inteligência emocional, como é que ela pode, como que a inteligência emocional pode corroborar com essa situação de, além de administrar o tempo, desenvolver as pessoas, que a Renata tocou no assunto agora, e que você consiga fazer com que essas pessoas elas se sintam confortáveis e também desafiadas, né? Com o próximo passo, o crescimento profissional que ela pode ter. O que vocês trariam de dicas do inteligência emocional fazendo isso na prática? Quer falar, Eduardo? Quer começar agora? Posso começar. Eu vou dar um exemplo com 3 situações que foram diferentes para mim na minha carreira, mas que me ajudaram muito. Mas, assim, não foi simples, foi um processo de aprendizado contínuo. No começo, a gente sofre. Quando a gente entra como trainee, por exemplo,
a inteligência emocional ela vem para ajudar você a se centrar, né? A você diminuir aquela afobação, a você talvez focar, né, qual vai ser sua prioridade, o que seu gestor está passando, qual que é sua caminhada de aprendizado ali dentro da companhia, e como que você se expõe a isso de uma forma positiva que contribua para você formar a base do profissional que está entrando. No final do dia, um trainee, ele está ali para aprender, né, para ser construído como um futuro líder da empresa. E nesse momento a gente se perde muito, né? A gente quer mudar o mundo do dia para a noite, as coisas não funcionam assim. Então a inteligência emocional nesse momento, ela veio para me ajudar a pôr o pé no chão, né? Qual vai ser o meu desafio aqui, o que está no meu prato que eu preciso digerir e quais são os próximos passos, né? Como que eu vou construir? Foi um primeiro contato. Quando eu trabalhei na Natura, era um pouco diferente, né? A pressão, operador logístico, indústria, né? Os resultados, o dia a dia conturbado, faltas, né? Então, a inteligência emocional ela veio mais para administrar um conflito, segurar um ambiente que às vezes era uma panela de pressão, né? Quem já trabalhou em galpão logístico sabe que muitas vezes é um caldeirão, né? Muitas vezes a gente sai de lá estressado, sai de lá bravo, falta gente, às vezes o serviço não sai como a gente quer. Então, ele veio mais para me ajudar a separar as coisas, né? Isso aqui é o trabalho, isso aqui é minha vida profissional, como que eu não levo esse estresse para minha vida, como que eu separo bem o joio do trigo ali no português, claro. E hoje aqui é um pouco ainda diferente, né? Acho que a cada empresa que eu passei, eu fui aprendendo a usar a inteligência emocional de uma forma diferente. Mas aqui é como eu filtro, né? Tudo que chega de demanda para o meu time nesse universo de tech, que todo dia muda alguma coisa, todo dia é um problema novo, são vários competidores, vários players no mercado. Como que eu filtro todas as demandas que chegam no meu time? Como que eu extraio, né, informações da concorrência e passo isso para o meu time de uma forma ética, né, para a gente ser mais competitivo e conseguir ganhar mais mercado? Né? Como que eu uso o meu time para ser mais produtivo? Né? Como que eu encaixo melhor as atividades? Como que eu faço gestão melhor do tempo dele? Sem, né, necessariamente pôr a mão na massa ou estar ali no dia a dia, que hoje a gente está todo mundo remoto. Né? Então, como que eu faço a gestão de uma pessoa que está de home office? Então, a inteligência emocional aqui, ela vem para me ajudar a navegar, né, dentro dessas diferentes áreas e experiências, mas cada uma eu fui aprendendo, né, um pouquinho como fazer e a caminhada ainda é bem longa. Que legal, quanto desafio, hein, Eduardo? E aí você fala de tecnologia, né? Eu também estou dentro de uma delas, a FretPy, você tem esses desafios, inclusive de inovação, né? Tudo que você comentou e mais a inovação. Você tem que gerar, então, a criatividade, olhar para fora o tempo todo, olhar para o mercado, trazer novidade para dentro, fazer o time se adequar a tudo isso. Então, tem muito desafio aí para caramba. Você quer Eu acho que complementar, quando a Renata? gente fala sobre inteligência emocional, né? Eu acho que como líderes é importante a gente não esquecer que ele é uma via de mão dupla. E por quê, né? Porque para você ter uma inteligência emocional dentro de um time, você precisa ter a vulnerabilidade de todos ali. Você precisa que todo mundo esteja falando o que de fato está sentindo. Porque cada um aqui é diferente. O que talvez seja pressão para mim não é pressão para o Edu, não é pressão para o Gilberto. O que talvez seja pressão para eles, para mim não é. Então, eu acho que a gente está num mundo onde a gente fala muito da diversidade e inclusão. E esse papo reto entre as equipes, ele é muito importante. Porque a gente tem diferentes gerações, e aí as gerações foram moldadas e forjadas de forma diferente. Talvez as cobranças vão ser em alguns momentos mais tensas, menos tensas. E aí é um papel também de cada um de nós aqui ter um papo reto com o seu gestor, com o seu par, ter alguém ali que você pega e fala, olha, não achei legal essa cobrança, ou estou me sentindo inseguro, estou me sentindo com medo, porque assim, a gente olha, esse dia eu estava conversando com o meu VP e ele falou assim, eu também sinto medo. Eu também, da mesma forma que você, eu também sinto. É que vocês acham e colocam a gente, né, num patamar ali que você acha que não. E, de fato, todo mundo aqui é humano. Então, quando a gente fala de inteligência emocional, eu acho que muitas vezes a gente esquece que isso é um ambiente, né? Você tem que estar ali num ambiente que te faça se sentir seguro. Porque senão, se Uhum. o ambiente também não te fizer, tudo que o Edu colocou, ele acaba sendo impactado pelo ambiente. Você deixa uma empresa é,
não pela empresa, mas pelo chefe que você tem, pela pessoa que você tem ali em cima. Então, eu acho que quando a gente fala desse tema, é muito importante ter um papo reto, porque eu vejo que às vezes isso não acontece, as pessoas sentam e guardam aquilo. E só para finalizar, né, uma das coisas que outro dia eu ouvi que eu achei muito legal é quando você está doente. Então, você está com uma dor de cabeça, você procura um médico. Hoje, quando você está com ansiedade, quando você está se sentindo inseguro, você naturalmente procura um psicólogo? Não. Então, é difícil, a gente precisa quebrar essa barreira, inclusive do preconceito. Eu acho que isso é muito importante. Que legal, ótimo. A troca, né? Essa troca entre... E essa conversa, papo reto que você falou, é muito importante. Porque se ela não existir, como é que você vai saber qual é a dose que você dá para cada coisa? Você falou de pressão, né? A pressão para mim é um jeito, para você é outro, para o Edu é outro, para o Gilberto é outro. Como é que você sabe qual é a dose de pressão que dá motivação para a pessoa correr atrás de um desafio, de um objetivo, mas ao mesmo tempo não deixa ela sufocada, porque tem gente que se sente sufocada com aquele nível de pressão. Como é que você descobre isso? Somos seres humanos, graças a Deus, somos diferentes um do outro, né? E isso que é a beleza da coisa. E aí você tem que descobrir isso tudo. Gilberto, você está descobrindo já na tua equipe toda essa mudança tua de carreira? Olha, é uma descoberta constante. Eu acho que a gente tem que entender, se reconhecer como um eterno aprendiz, né? A gente não é porque a gente ascendeu um pouco a carreira que a gente é melhor do que o outro, a gente sabe tudo. Muito pelo contrário. Quanto mais você sabe, mais você sabe que você não sabe nada. Mas eu, agregando aos colegas, eu diria que assim, a inteligência emocional ela não é individual. Ela não pode ser colocada em uma bolha. Ela está inserida na comunidade, na família e na sua equipe. Se você realmente entender que a sua equipe faz parte de você, né, e você faz parte da equipe, você vai ter que prestar mais atenção no seu companheiro, ver que ele, como eles falaram, assim, que ele passa por dificuldades, o processo dele é diferente do meu. Nós não temos processos iguais. Então, se eu, enquanto líder, eu preciso entender o que é que eu preciso fazer para que ele possa ser um profissional melhor. Mas esse profissional melhor, eu não entrego ele um profissional melhor só na empresa. Eu entrego ele para o mundo. A pessoa como eu me comporto, é como essa pessoa vai repetir esse mesmo processo com o liderado dele, vai repetir esse mesmo processo, pode repetir com seu filho, com seu irmão, com sua mãe, com seu pai. Esse é um cidadão que nós estamos devolvendo para o mundo. Então, nós temos uma responsabilidade para além de empresarial, institucional, nós temos uma responsabilidade social. Entender que essa inteligência emocional ela precisa estar assim, a todo lado. Então, se eu estou bem, se eu tenho consciência, estou sóbrio de que eu preciso ser uma pessoa melhor, um gestor melhor, eu vou conseguir potencializar a minha equipe. E se eu potencializo a minha equipe, eu potencializo a mim. Aí vão surgir as oportunidades, elas vão surgir, vão aumentar oportunidades para a minha empresa, para a minha equipe e, consequentemente, para mim. Eu não preciso estar separado deles para que eu possa crescer. É muito mais fácil crescer com um time forte do que crescer sozinho, tentando romper barreiras sem ter uma equipe forte para te proteger e para que você possa protegê-los também. Então, acho que é isso. Entender que não cabe numa bolha. Nós somos a inteligência emocional, mas em conjunto, nós estamos interligados. Que Deixa eu bonito pôr um isso. ponto do Gilberto e da Renata. Eu gostei muito da linha do papo franco, né? E somando com o que o Gilberto falou, falta muito isso hoje em dia, né? Acho que falta contato, falta proximidade, falta bom senso, muitas vezes. Qual foi a última vez, né? E aí, perguntando para quem está assistindo a gente, né, gestores, qual foi a última conversa franca que você teve com a pessoa, mas não de trabalho? Né, que você quis saber genuinamente como está essa pessoa, se ela está nervosa, se ela está estressada, qual que é a perspectiva dela, se ela está feliz. É muito difícil hoje em dia, falta esse tato. Né? Então, acho que fica a reflexão para a gente, né, de ter esse contato, se aproximar, entender os seres humanos, né, da mesma forma com que a gente trata os nossos amigos, nossos familiares, são profissionais que estão com a gente no dia a dia. Então, acho que é importante. A pessoa nervosa, estressada ou com dificuldade no trabalho, com um gestor ruim, ela pode sim ter reflexos disso em casa, ela pode sim tratar mal a esposa, o marido, porque ela está nervosa do trabalho. Não estou falando que está certo, mas tem que é uma consequência. Né? Então, a gente tem um papel, como o Gilberto bem colocou, de trazer essa estabilidade, esse ambiente, né, controlado para que as pessoas possam ser produtivas também.
Ô, Edu, e tem dois pontos, né, que esses dias eu fiz um treinamento e eu achei muito legal. Primeiro, você não separa a sua vida pessoal da profissional, então não adianta você falar, vou deixar lá, porque o bichinho vem vindo na sua cabeça e ele fica martelando ali dentro. Então, inevitavelmente, se você não tiver esse ambiente, de fato, vai extravasar em algum momento e infelizmente acaba sendo extravasado nas pessoas que estão mais próximas, né? Nas pessoas, pai, mãe, marido, mulher, esposa, enfim. É, e eu acho que um ponto que nesse treinamento foi falado, existe a diferença de gestor e de líder. O gestor, ele faz as reuniões de one-to-one para entender como que tá o plano de ação, vamos ver isso tá rodando, isso não tá? Isso é importante também. Mas é essa reunião de líder que você falou, que é como tá sua mãe, como tá seu pai, tá tudo bem em casa, seu filho tá bem, e não adianta fazer isso protocolar. Porque protocolar, a pessoa vai sentir que não é. Tem que ser realmente genuíno. Percebe. Você tem que Uhum. acreditar naquilo, né? Perfeito, muito bom mesmo, gente. E aí, eu fico imaginando as pessoas que estão assistindo agora, a gente falando, né, de logística. Gente, isso aqui é uma loucura, como é que você quer que eu tenha tudo isso, né? Essa experiência, essa bagagem de inteligência emocional, que cada momento é diferente, cada situação vai ser diferente. E além disso tudo, ainda tem que fazer a administração do tempo, que a gente começou falando dela, e que ainda agora vocês estão me dizendo que eu tenho que desenvolver as pessoas e ouvi-las, e entendê-las, e traduzir tudo isso. E como é que eu faço tudo isso? E aí eu queria apimentar essa conversa um pouquinho mais, e que vocês pudessem trazer dentro dos desafios, né, que vocês enxergam, quais são os desafios que esses líderes terão pela frente. Quem está entrando na área de liderança, quem está na liderança, né, e porventura aí tenha algumas experiências, mas ainda não quer aqui um pouquinho mais corroborar, né, com o nosso papo, quais são os desafios que vocês enxergam, gente, disso tudo, da mistura entre administrar o tempo e ter uma inteligência emocional para lidar com situações adversas aí no dia a dia. Gilberto, quer começar? Posso? Eu vou acabar voltando um pouco nos temas, até no que a Renata falou sobre a questão do cuidado com a mente. Eu acredito que para você ser um bom gestor, para que você possa ser um bom líder, você tem que exercitar a sua mente do ponto de vista de... Você precisa estudar, não adianta você achar que você chegou onde você chegou e não precisa mais estudar. Estudar não só a teoria, mas estudar as práticas. Contudo, voltar-se para o cuidado com a sua mente, enquanto ser humano, também é importante. Eu diria que quebrar esse preconceito do tratamento terapêutico, seja com um terapeuta ocupacional, seja com um psicólogo, ele é muito importante, porque isso você vai trazer as suas mazelas, vai compartilhar isso, vai poder se livrar um pouco desses pesos que você carrega. Se você não conseguir se livrar desses pesos, você não vai conseguir encontrar uma paz de espírito para que você possa realmente evoluir e compartilhar o seu trabalho, mas de uma maneira que não seja pesada, jogar o trabalho para o outro. Então, essa inteligência, para que você possa cumprir esses desafios, eu diria, estude, prepare-se para os seus desafios do dia a dia, mas prepare-se emocionalmente, cuida da sua mente ali. Não adianta você ir para a academia todos os dias malhar e estar com depressão. Você não vai ter mais vontade de fazer isso. Eu diria que a principal estratégia, mais do que estudar, inclusive, porque se você cuida da sua mente, você vai ter mais vontade de fazer as outras coisas. Então, cuidar da mente é o principal para que a pessoa possa melhorar enquanto profissional e melhorar enquanto ser humano. Boa. Eu acho que eu acrescentaria que eu acho que para diferentes níveis, né, na carreira que você tiver, você vai ter diferentes desafios. Então, para um analista, por exemplo, o que que eu aconselharia é você entender muito bem o que que são as agendas da rotinas necessárias para você executar. Então, o que que seu gestor espera, o que que as áreas parceiras esperam de você. Usar uma matriz de produtividade para entender segunda, terça, quarta, quinta, sexta, o que que eu preciso entregar, com qual é a frequência. Isso vai ajudar muito a se organizar. E um pouco do que a gente está falando de ganhar maturidade vai vir também com o tempo. Porque, assim, calma, eu sei que a gente é muito acelerado, a gente é muito ansioso,
Mas é o que a gente fala, né? Não adianta você pegar um bebê recém-nascido e você pode colocar 50, 60 babás, 400 professoras, as melhores enfermeiras e falar assim, daqui um mês essa criança vai andar. Não vai. Tem órgãos que precisam se desenvolver para que isso aconteça. Então, eu acho que essa relação é muito boa. Então, se você está começando sua carreira na logística, entenda que vai ter um momento que a adaptação ela vai vir conforme você for sendo exposto a determinadas dificuldades, determinados momentos que vão fazer você ganhar essa plasticidade e elasticidade, né? Então, quando a gente fala de analista, supervisores, eu acho que é muito mais isso. Tem um livro bacana, a gente vai deixar até, né, Mari? Aí algumas dicas de leitura para vocês usarem, algumas dicas de ferramenta de gestão que a gente está deixando com a Mari para divulgar para vocês. Eu acho que tem um pouco disso. E aí, para gestores, o que eu diria? É você se organizar, porque você começando a se organizar e sabendo o que você quer de cada um dos seus funcionários, você vai facilitar a vida deles. Você sempre estudar, como o Gilberto disse, então, ler, entender o que você precisa desenvolver, o que são esperado de você, e acima de tudo, gastar tempo. E aí eu tô falando gastar, mas no sentido de investir. É que para algumas pessoas você vai começar como, puta, tô perdendo tempo aqui, tendo que conversar com esse, com aquele lá. Mas conforme você for crescendo, você vai ver que o maior desafio é como eu orquestro todas essas pessoas. Como eu orquestro meus pares, como eu orquestro meus gestores, para inclusive conseguir conversar com eles e falar, cara, isso que você tá me pedindo não dá. Ou o prazo não é esse, vamos alinhar aqui, volta lá, conversa com o seu chefe, eu vou conversar aqui com o meu time, a gente vai ter que deixar uns pratinhos caírem. E às vezes a gente precisa aprender essa arte do orquestrar as pessoas, né? E setar as expectativas. Então, eu acho que eu resumiria nesses itens que eu comentei aqui. Muito bom. Perfeito. Bom, depois de tantas explicações profundas e boas, eu vou complementar apenas, mas eu acho que tá cheio de CEO aí de 20, 22 anos hoje em dia, né? Eu acho que a internet e a exposição facilitou muito para aumentar essa nossa ansiedade. A gente chega, a gente quer crescer logo, quer virar diretor, head, mais rápido possível, e as coisas levam um certo tempo, né? Quem chegou onde chegou é porque teve experiências que moldaram ela para estar ali um pouco antes que a gente, e cada um tem o seu caminho, né? Acho que nosso papel como gestor é ajudar, né, essas pessoas que estão chegando no mercado, que estão no time, a administrar essa expectativa, a entender como, às vezes, acelerar um pouco esse caminho. Mas não dá para falar que você vai entrar numa multinacional como estagiário e vai ser diretor com 23, 24 anos. Assim, é impossível, né? Não vai conseguir. Se você montar a sua startup e ter êxito nisso, né? Então, acho que a exposição que a gente tem hoje com a vida externa, né, seja via Instagram, via LinkedIn, gera mais ainda essa expectativa. As pessoas não deixaram de fundar empresas no passado, né? Elas também faziam, só que não tinha a visibilidade que isso tem hoje. Né? Isso, para quem está entrando no mercado, gera esse desespero. Né? Você tem a vida inteira para trabalhar. Quanto tempo a gente precisa contribuir hoje? Né? Enfim, você tem muito tempo de carreira. Então, essa exposição gradativa, né, aos desafios, às experiências que você tem na empresa, elas vão te ajudando a fazer essa orquestra que a Renata colocou. Né? Você conseguir gerir, né, seus stakeholders, a você precisar saber cobrar quando você precisa cobrar, a estender a mão quando precisa estender a mão, né, que é tão importante quanto cobrar e muita gente esquece também. Então, aos poucos, você vai aprendendo a dosar isso no seu dia a dia. Né? Isso vem com o tempo, vem com leitura, vem com conversas, às vezes vai fazer um one-on-one com alguém de outra área, conhecer uma pessoa mais experiente, pegar algumas dicas de carreira. Tem várias formas de você acelerar o processo, mas ele não vai acontecer do dia para a noite. Perfeito, muito bom. Se eu fosse Edu, fazer um resumo, Mari, desculpa aí. posso só Pode, complementar um claro. ponto que o Edu falou? É muito isso, né, Edu? Eu acho que também, para quando a gente fala de inteligência emocional, o principal é você entender o que você espera de você. E aí muitas pessoas vão procurar o propósito no trabalho. Não, você tem que ter um propósito na sua vida pessoal e o trabalho vai ser um meio daquilo. Então, às vezes você fica olhando a corrida e se comparando com o do lado, poxa, mas essa pessoa se formou junto comigo e ela já virou gerente ou ainda não, ou essa pessoa aqui cresceu em 2 anos.
cada um passou por uma etapa diferente, cada um foi exposto por coisas diferentes e cada um cedeu alguma coisa diferente. Então, não use o mesmo parâmetro seu para se balizar com os outros. Tenha claro qual é o seu caminho, qual é o seu destino, porque às vezes eu acho que a gente se perde, né? A gente fica olhando e fala, poxa, esse cara aqui porrou, essa menina aqui tá super bem na carreira, virou milionária com 25 anos. Legal, mas teve outras coisas que ela passou ou que ele passou que você não viu. Então, eu acho que às vezes voltar e internalizar, trabalhar um pouco esse ponto de deixa eu entender o que eu quero, porque tem um pouco ali do ego que às vezes fica batendo na porta e fala: Nossa, eu não tô tão boa quanto o fulano do lado. Faz sentido às vezes você parar, refletir e falar assim: Poxa, mas era o que eu queria? Eu talvez queria abrir mão, exemplo, de uma maternidade em prol de ter esse cargo, ou eu queria abrir mão do meu relacionamento, ou de viver perto da minha família, para estar vivendo num cargo que tem que ficar viajando. São todas escolhas. Então, garante a escolha e curta o caminho, porque é o que o Edu falou, você tem o resto da sua vida, você não vai parar de trabalhar com 50 anos. E mesmo que você pare, né? Mesmo que você seja milionário, você vai querer achar o propósito de novo. Então, é Sem muito dúvida. importante esse relacionamento com você mesmo. É ser sincero com você. Eu acho que é uma das coisas que vem mais me ajudado. Muito legal, muito bonito e muito, assim, conectado, porque a Renata abriu o fone para falar, eu tinha resumido falando que qual é o teu propósito de vida? Porque você precisa ser feliz também fazendo o que você faz, para ter prazer em fazer o que você faz, para entregar mais, para ajudar o mundo, como o Gilberto comentou, né? Para olhar para fora, não olhar só para você mesmo, não só para a tua equipe, por que não ajudar outras pessoas, enfim, e ampliar um pouco esse aspecto, né? E aí, se eu fosse fazer um resumão de tudo que vocês falaram, e quem está nos vendo, ó, você tem que se cuidar, né, Gilberto? Se cuidar, estudar, sempre estar antenado, se organizar. A Renata falou, inclusive, de ferramentas, que a gente já vai tocar nesse assunto aqui, que tem várias ferramentas e dicas aqui para vocês que vocês podem usar, tanto para administração do tempo, também para se organizar melhor e ter essa consciência mais livre, né? Para falar com os seus liderados. Investir tempo para falar com essas pessoas, né? A Renata também comentou bastante disso. E o Edu falou de administrar essa ansiedade. Então, um resumo de tudo isso, gente, é equilíbrio, eu acho, né? Equilíbrio na vida, equilíbrio no teu propósito, na tua perspectiva, no olhar diferente. Você quer algo diferente do outro, então não adianta só se espelhar, mas as trocas são muito boas e muito ricas. Acho que a gente tem muito que trocar. Assim, aqui a gente está trocando muita experiência, me leva a cada pensamento de coisas que tanta gente viveu e também coisas que a gente nem viveu ainda e vai viver daqui para frente. Então, vamos tentar ser um pouco mais, né, ampliar esse aspecto de liderança, não apenas para os nossos liderados diretamente. Muito legal. Amando a nossa conversa, espero que vocês que estão assistindo a gente também estejam gostando. E eu queria entrar agora, porque a gente está quase no finalzinho do nosso tempo, infelizmente. Mas eu queria entrar um pouquinho na lista, né? Nós fizemos uma lista e a gente compôs aí junto com essa galera experiente, ferramentas e também livros, que a gente vai deixar à disposição para vocês no site da Log Conference. Então, é só entrar lá no www.logconference.com.br, tem um material lá da lista de todos os livros, né, indicados por vocês aqui, pelo Eduardo, pela Renata, pelo Gilberto, e também de ferramentas. Eu não sei se vocês gostariam de comentar algumas delas que vocês já usaram, pessoal, e que deram assim, um resultado fora do comum, que vocês queiram indicar para conhecer melhor? Renata, algum que você tenha usado e que você falou, olha, esse aqui eu indico porque eu usei e deu super certo na prática. Eu acho que assim, a gente pode ir do mais simples para o mais complexo, né? Então, até um Excelzão normal que eu usei durante muito tempo antes de não ter essas ferramentas que usava o 5W2H, né? Que era um Excel onde tinha lá plano de ação, data, prazo, etc. Uhum. Funciona bem.
Algumas empresas hoje vêm usando bastante o Teams, né? Então ele permite ali criar grupos, não só criar grupos, mas criar com esses grupos um plano de ação onde você recebe ali de tempos em tempos o que precisa fazer, qual é o prazo. Tem muita gente usando o Trello. O Edu usa algumas ferramentas também, acho que diferentes, né, Edu? Então, a gente está usando o Trello agora mais recentemente na Corner. Na Uber a gente usou uma que chama Asana. Fiquei 3 meses boa. com ela, mas é bem prático, né? Você consegue mensurar as atividades por carga, organizar, dividir, quebrar, e a estrutura inteira da Uber, né, na Latam usa essa ferramenta, e a gente conecta todos os projetos dentro dos pilares da empresa, para que as pessoas, né, se uma pessoa do Brasil queira acessar o que a pessoa do México está priorizando, tem visibilidade. Então, monta, né, o reporte dos países a nível Latam e o pessoal gosta muito. Então, eu utilizei por menos tempo, mas é adotado como um modelo né, que a gente usa aqui corporativamente para organizar as atividades dos times. E ela tem uma versão gratuita, né, Eduardo? Ela tem uma tem. versão bem boa gratuita, já usei muito a Asana também. E aí, numa versão mais corporate, assim, ela amplia o teu horizonte de controle ali, de gestão de projetos. Então, para quem quer experimentar, ela tem versão gratuita, é só entrar no site. É Asana com S. Asana. Perfeito. Gilberto, quer complementar alguma coisa aqui em questão de ferramentas, de usabilidade? O que você usa aí? Não, eu acabo utilizando essas mesmas ferramentas. Assim, basicamente o Trello a gente utiliza muito realmente esse formato usando o Kanban, é uma ferramenta excelente para dividir as tarefas. Eu não tenho muito a acrescentar, não, mas aqui a gente ainda acaba usando muito trabalha muito com planilha de Excel, utiliza muito essas ferramentas mais simples ainda. Então, se você não tiver acesso a essas outras ferramentas, como ele fala, tem uma série de ferramentas gratuitas aí na internet aí que você pode baixar e utilizar. Não deixem de utilizá-las, porque elas estão aí realmente para isso. Tem muita coisa boa aí, mas eu indicaria o Trello. Para ser organizado, basta querer, né, Gilberto? É Isso aí. Até na folha de papel ali, se você dividir, já tá funcionando bem. O velho caderninho também. Adoro. Eu uso muito, eu preciso me atualizar cada vez mais, porque eu uso muito papel e caneta e A canetas Renata tem jeitinho de coloridas. que anota tudo, aquelas que anota tudo. Eu anoto tudo. E o meu caderno, ele é colorido. Esses dias eu estava discutindo com o meu chefe, tem cores. Cor rosa é ação, eu preciso fazer, tem que colocar no plano. Muito bom. Ixi, mas é isso, quem quer se organizar, ferramenta não falta. Acha. Exato, acha um jeito. Muito boa, muito boa. Eu também gosto do caderno, eu sou fãzaça do caderno. E os meus têm umas anotações diferentes, mas não tem tanta cor, assim, não é tão organizado quanto o da Renata. Mas eu uso bastante. E aí também Mas tem agora eu livros, preciso né? começar a me atualizar, porque antigamente eu lembrava, né, qual era a página, em que lugar estava marcado, eu sabia voltar. Só que agora a gente já está, né, ficando um pouco mais velho, vai perdendo essa agilidade. Então agora eu preciso começar a colocar realmente no Teams. Eu estou usando bastante o Teams com o meu time. Boa. E aí tem, pessoal, também livros disponíveis lá, como eu comentei. Tem vários aqui que vocês citaram, né? Gerenciamento da rotina, do Falcone, O Poder do Não Positivo, Pipeline de Liderança, Rápido, Devagar. Tem o Ansiedade, Como Enfrentar o Mal de Século, né? Que é do Augusto Cury. Então, toda essa lista, tanto de livros quanto de ferramentas, está lá disponível no site para que vocês baixem, acessem, pesquisem, consultem, enfim. E aí eu queria propor para vocês, para a gente fazer um encerramento aqui, se vocês querem deixar mais alguma dica, quais seriam o seu encerramento aqui de experiência, de bagagem que vocês querem entregar para quem está nos assistindo, pessoal, porque infelizmente o nosso tempo está se encerrando mesmo. Bom, vou começar me despedindo, então. Obrigada, Mari e meninos, pela divisão desse painel, né? Sempre bom estar com vocês. Foi bastante produtivo e bem legal conseguir dividir um pouco das ideias. A gente veio conversando bastante. Eu acho que a gente aprende uns com os outros aqui, então, obrigada. Queria me deixar à disposição, então entre em contato por LinkedIn. Meu LinkedIn é Renata Cabrini Souza e Silva, então estou à disposição. Se quiserem conversar, é um enorme prazer. Eu acho que ao longo da minha carreira eu tive muitas pessoas que me suportaram, que doaram um pouco do seu tempo para conversar comigo, tirar um pouco das minhas ansiedades, então fico totalmente disponível aí para quem quiser entrar em contato.
E é isso. Acreditem no caminho que vocês estão trilhando. Isso é o mais importante. Chegar lá vocês vão, é só vocês acreditarem. Muito bom. Obrigada, Renata. Foi um prazer mesmo, enorme ter você aqui de novo, tá? Eduardo, quer fazer a tua posição final? Posso, agradeço muito a oportunidade. Acho que é a primeira experiência aqui com vocês e foi bem produtiva. Gostei muito de conhecer Gilberto, Renata, Mari também. Um prazer enorme estar aqui. Acho que a mensagem que eu queria deixar é construam relações francas. Acho que o mais próximo que vocês conseguirem ser, né, dos seus gestores, dos seus colegas de trabalho. A gente sabe que nem sempre é possível, mas essa relação franca, ela facilita muita coisa, né? Você ter um amigo, além de um colega de trabalho, faz muita diferença no dia a dia, né? Então, se vocês tiverem a oportunidade de construir essa relação, eu, graças a Deus, tive ótimos gestores por onde passei e tenho amizade com todos até hoje, colegas de trabalho. Isso fez a diferença, né? Em momentos até que um pouco mais de crise, de dificuldade, você tem ali uma pessoa para conversar, né, aliviar um pouco o estresse do dia a dia. Então, isso me ajudou muito, tanto a aprender quanto a sobreviver em alguns momentos também. E me coloco à disposição também, assim como a Renata. Acho que LinkedIn é Eduardo Scaranello. Caso alguém queira saber um pouco mais, né, sobre a empresa, sobre qualquer oportunidade, me coloco à disposição aí também para o contato. Prazer estar com Muito obrigada, Eduardo. De coração aí por ter disponibilizado um tempinho. A gente sabe, né, que todos são bastante ocupados e a gente conseguiu condensar e trazer vocês aqui para trazer um pouco dessa experiência e bagagem. Obrigada por estar conosco, viu? Espero que sejam novas oportunidades, não a única. É a primeira, mas não a única. Gilberto. Bom, primeiro, Mari, quero agradecer pelo convite. Assim, para mim é uma alegria e uma honra poder compartilhar a experiência com vocês. Estou aprendendo muito com você, Renata, Edu, com você, Mari. Assim, tem me enriquecido muito esses bate-papos, tenho tomado as minhas anotações, com certeza vou utilizar muito desse aprendizado no meu dia a dia aqui. Tem sido importante realmente, assim, não é só para quem está assistindo, mas para nós aqui, principalmente para mim, eu posso falar, tem sido muito importante. E conhecer, e aí quando você olha para o currículo dessas pessoas, você tem a oportunidade de conversar com pessoas como vocês, você realmente percebe que a gente pode ser um profissional melhor e uma pessoa melhor estando como profissional. E para as pessoas, eu diria assim, talvez depois de assistir vídeos como esse, vocês saiam ou muito entusiasmados ou demasiadamente assustados. Parece que é muita coisa. Usem esse impulso para querer aprender mais, mas não fiquem com medo, arrisquem-se. É só se arriscando que vocês vão saber até onde vocês vão poder chegar. Então, não tenham medo, não. Vocês vão encontrar pessoas ruins pela frente, sim, infelizmente, mas vão encontrar muita gente boa aí que está aqui para ajudar também e quer ser mais um, quer somar a vida de vocês, tanto profissional quanto a vida pessoal. Eu espero que todos tenham oportunidades em todas as esferas da vida e que vocês batalhando, com certeza, essas janelas e essas portas vão se abrir a vocês. Muito bom. Encerrando aí com chave de ouro. Obrigada, Gilberto, de novo por estar conosco. Esse é o assunto inteligência emocional e administração do tempo que a gente falou, mas tem muita coisa muito, né, um aspecto bem mais macro que a gente atingiu também. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero vocês nas próximas edições da Log Conference, nos próximos painéis. Muito obrigada e até a próxima. É tão bom ter aquela pausa para o café. Finalmente, o software de logística fácil de usar e com automações inteligentes. O software da Fretify oferece tudo o que você precisa ter para uma gestão de transporte eficiente, organizada e automatizada. Automatize a cotação de fretes, alertas de entregas que irão atrasar, cálculo da cubagem. Automatize todos os seus processos com um software desenvolvido por quem entende de logística. Através do painel Kanban digital, a Fretify é um software super fácil de utilizar. E temos o melhor sistema de tracking de ponta a ponta do mercado. O nosso propósito é facilitar a vida do profissional da logística. Mais de 2.850 profissionais utilizam o Fretify. Junte-se a nós e solicite uma demonstração.
Tchau.